De um evento maravilhoso do Torcida de Deus. A gente está aqui com você, né, neste dia 20 de junho de 2025. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu, a partir de agora, faço companhia para você, eu, Adriana Ferreira, e também Léo Apolinário. Tudo bem, Léo? Tudo bem, Adriana. Bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes queridos que estão aqui com a gente na Rádio América, TV Horizonte, também a Rádio Cultura. E como você disse, pós-feriado, depois desse evento maravilhoso que foi a Torcida de Deus, foi de muito trabalho pra gente, mas muito gratificante, não é isso mesmo, Adriana? É isso, e parabenizar toda a equipe, né, que esteve envolvida na realização desse evento. Com certeza, né, essa retomada depois de 10 anos, com muito sucesso, né, para toda a Arquidiocese, com certeza vai ser agora uma sequência de eventos para você que acompanha e gosta, né, realmente de colocar em prática, né, todo esse exercício que Jesus nos ensina, né? Pelas suas mensagens e pelas suas ações, né? E hoje a gente tem muita coisa, né, Léo? Tem muita notícia no Tribuna, mas além das principais notícias do dia, Adriana, nós vamos falar hoje sobre direito do consumidor. Você tem alguma dúvida? Qual a sua dúvida sobre direito do consumidor? Nosso WhatsApp é o 99412-2179. 99412-2179. Você pode ficar à vontade para enviar a sua mensagem. Tem alguma dúvida? Já manda a sua pergunta, porque aqui a gente está recebendo o advogado especialista em direito do consumidor, Dr. Rômulo Brasil. Tudo bem, Dr. Rômulo? Tudo bem, Adriana. É um prazer estar com vocês nessa manhã, estar de volta, esclarecendo as dúvidas do ouvinte, né? E prazer revê-lo. Já tinha um tempo que a gente não se encontrava, né? Verdade. E agora aqui na Rádio América e também na TV Horizonte, encontrando com o senhor nesse momento para esclarecer algumas dúvidas, porque eu imagino, doutor Rômulo, que dificilmente não tenha uma pessoa que não se sentiu ou não teve, né, os seus direitos lesados, na verdade? Infelizmente, né? Principalmente nos dias atuais, né? Nesses dias que cada dia mais a gente tem a internet, né? O comércio eletrônico, transações virtuais tomando conta do cotidiano, não somente das pessoas idosas, mas também de todos nós, cidadãos. E hoje também a gente tem outros assuntos para a gente conversar. A gente vai falar também sobre o inverno. Está chegando o inverno, né? Mais tarde. Para mim, na minha perspectiva, já chegou há muito tempo. Em BH já chegou há muito tempo, né? Há umas muito 2 tempo, semanas, exatamente, mais ou menos. Né? Mas ele chega oficialmente hoje. Hoje, né? por volta das 11 horas da noite, 42 minutos, para ser bem específico. Assim. Nós vamos falar, além do frio, nós vamos falar sobre a ação solidária, acolhida solidária da Arquidiocese de Belo Horizonte. É uma ação que arrecada, gente, agasalhos, cobertores para quem precisa, tá bom? Você não pode perder, nós vamos falar sobre isso hoje. Você que tem um agasalho aí, você pode separar, não sabe como doar, nós vamos te falar qual lugar que você pode levar esse agasalho. E tem também dicas para o fim de semana, a nossa agenda cultural. Então, ó, direito do consumidor, vamos ter uma dica para você doar um agasalho e também a agenda cultural. Então fique aqui com a gente porque o Tribuna só está começando. E é isso, como você já sabe, para a gente abrir o Tribuna, normalmente a gente dá uma passeada, né, nos principais portais para a gente saber o que é notícia no dia de hoje. E se você ainda não acessou, né, os jornais, os portais, a gente vai te atualizando sobre tudo e trazendo realmente os principais destaques, viu? A gente começa, né, pelo portal G1 e trazendo realmente destaque do internacional, né? O chanceler do Irã que se reúne com ministros europeus em busca de uma solução para o conflito com Israel. Então, esse é o principal destaque, a embaixada que inicia a identificação de brasileiros que querem deixar Israel. A gente acompanhou há pouco tempo, né, o retorno de algumas autoridades de Israel para o Brasil, mas a gente sabe que existem muitos brasileiros em Israel, famílias querendo voltar e famílias também no Irã. Então, é necessário que o Itamaraty e o governo, né, façam alguma ação para trazer todas essas pessoas de volta. Então esse é um dos destaques. Vamos ver de que forma que essa situação ela se resolve, né? A gente tem também destaque do Portal Tempo, Léo? Temos destaque do Portal Tempo. O principal destaque aqui no portal é o movimento cristão masculino, que está sendo falado aí muito na internet, que está atraindo políticos de Minas. Grupo
com o vice-governador, professor Matheus Simões. É o grupo Legendários, né, que tem realmente chamado a atenção em promover, né, e propor numa nova forma, né, de encarar os desafios e tudo mais, e tem ganhado cada vez mais adeptos e agora entre as autoridades políticas. E agora, para a gente fechar, Vatican News, notícias da igreja, Léo. A igreja terá 175 novos beatos e 4 novos veneráveis, viu? O Papa Leão XIV autorizou aí o dicastério das causas dos santos a promulgar os decretos relativos a esses 124 mártires que são mortos geralmente por ódio e a fé durante guerras, e esses aqui especialmente na Guerra Civil Espanhola, e 50 pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Então o Papa aí autorizou. Nos próximos dias nós vamos ficar sabendo desses eventos na igreja, desses novos beatos e desses novos veneráveis que a Igreja Católica vai ganhar. Giro feito, a gente vai agora então para a nossa entrevista, já convidando a você participar com a gente está com o nosso WhatsApp aberto aqui, ó, na nossa frente. Você já pode, inclusive, enviar a sua pergunta para o 99412, perguntas já estão chegando aqui a todo momento, já estou vendo aqui, ó, o Zap só pitando, né, Haroldo? Só pitando o nosso WhatsApp, é o 99412-2179. Você pode enviar, então, a sua mensagem. A gente estava falando, doutor Rômulo Brasil, quem está conosco hoje, falando sobre direito do consumidor. Doutor Rômulo, a gente estava falando sobre o comércio eletrônico, né? Sim. É um dos principais vilões hoje em dia? Sem dúvida alguma. Hoje, ao contrário de poucos anos atrás, né? Hoje a gente vê a cada dia essa modalidade de comércio aumentar, sim, substancialmente. E para nós que estamos na faixa etária mais atuante no mercado, até para nós é difícil às vezes evitar um golpe, evitar um atrativo malicioso de golpistas, e aí muito mais para a nossa população de mais idade, muito mais para os nossos idosos, que são pessoas vulneráveis em razão da idade, principalmente porque vem de outra época, né? Que inclusive se valorizava mais e com mais respeito e mais confiança nas relações interpessoais. Então, eles se tornam, em razão disso, em razão de assédio até familiar, vítimas desse tipo de golpe, e muitas das vezes acontecem eminentemente em razão da tecnologia, dessa facilidade do comércio eletrônico. E hoje as páginas estão tão perfeitas, tão né? perfeitas. As pessoas estão, infelizmente, né, os grupos criminosos estão se aperfeiçoando, se é que a gente pode falar assim, em enganar as pessoas, né? E eu te falo porque, por vezes, eu já me senti atraída. Gente, quem não se lembra, na Páscoa, por exemplo, né, quando você vê, participe da promoção, tal empresa está divulgando, está entregando, né, ovos de Páscoa assim, ou pela metade do preço. Aí você vê um super produto que te atende, né, parece que eles estão adivinhando o que você está querendo, e aí você vai, aquela página fake, né? E tá igualzinho o site oficial. Igualzinho, eles realmente têm se especializado cada dia mais. Se eles dedicassem essa especialização ao trabalho sério e honesto, eles ganhariam muito dinheiro também. Mas, infelizmente, eles realmente têm dedicado à prática dos crimes. E é isso que você falou, as promoções, os golpes, eles vêm, na grande maioria das vezes, precedidos de uma grande vantagem. Às vezes você vê lá, isso que você acabou de dizer, um produto que te atrai, que você estava mesmo pensando, pela metade do preço. Então é importante que o ouvinte tenha sempre isso em mente, que os golpes são, na grande maioria das vezes, precedidos pela isca, preço. Sempre um atrativo, um preço substancialmente abaixo do preço de mercado. Todo mundo está procurando uma promoção. Sim. E quando vê, acaba clicando. E eles estão tão audaciosos porque, como o Dr. Rômulo disse agora no início, Adriana, geralmente os idosos que não têm familiaridade com celular, com internet, mas você disse também, as páginas estão perfeitas, que nós que estamos ali mexendo, todo dia acabamos caindo.
nesses crimes, né? Pois bem, eu já tô vendo aqui, tá chegando perguntas. 994 Prepara, hein, doutor Rômulo? Já 2179. estamos no aquecimento, Tem né, Léo? muita coisa aqui, viu, doutor Rômulo? Só tá subindo o zap. Só subindo. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Tribuna Livre vai e volta rapidinho. Não saia daí. Fique com a gente na TV Horizonte, na Rádio América. Voltamos já. Participe com a gente. Estamos de volta com o nosso Tribuna Livre. Hoje é sexta-feira, dia 20 de junho. Tá passando muito rápido, viu, gente? Muito rápido. E hoje nós estamos falando sobre direito do consumidor. Você tem alguma pergunta? Responde, manda lá no nosso WhatsApp. 994122179. Estamos aqui, né, Adriana, com um convidado especial. É, o advogado, especialista em direito do consumidor, Rômulo Brasil. E a gente estava aqui, né, conversando, e quem está acompanhando a gente por imagem percebe que o debate e também as discussões não terminam quando a gente entra para o intervalo. E o doutor Rômulo estava me falando sobre uma coisa muito importante. A gente estava compartilhando algumas situações, né, que um ou outro já se deparou, mas o doutor Rômulo estava falando sobre as audiências, sobre o golpe do falso advogado. E é importante a gente esclarecer, porque o doutor Rômulo está falando, gente, que tem até criminoso simulando uma audiência de verdade, uma audiência de conciliação, vamos dizer assim, né, com todo o protocolo. Adriana, isso é muito sério, porque se eu não fosse advogado, eu estaria seriamente propenso a cair nesse golpe. Que é tão perfeito, né? Exatamente. Eles acessam as bases de dados do Poder Judiciário e pegam lá fulano de tal que tem uma ação contra, por exemplo, o banco tal. Ali eles têm acesso ao CPF do autor do processo, ao endereço do autor do processo, nome completo. Com base nesses dados, hoje tem plataformas na internet que fornecem um número de telefone, eles ligam para aquele autor do processo, supostamente sendo uma ligação do Poder Judiciário. Olha, senhor fulano de tal, estamos ligando porque a sua audiência daquele processo contra o banco tal. Olha, eles dão todas as informações que você está pleiteando aquele valor, aquela restituição, a audiência foi adiantada. Então vai ser agora, na parte da tarde, vamos te mandar o link para que essa audiência seja feita virtual. E aí quando o autor do processo real acessa aquele link, ele se depara com uma sala montada no estilo de uma sala de audiência, com juiz, dependendo do caso, com defensor público, com Ministério Público. E aí o réu não aparece. O juiz conduz, o falso juiz, o falso magistrado conduz a audiência, o autor está achando que está de fato numa audiência real e em dado momento o juiz diz, olha, os réus não compareceram, então nós vamos, senhor fulano de tal, vamos dar ganho de causa para você, eu estou dando a sentença aqui no valor de tanto, vai ser que será acreditado na sua conta ainda hoje, vai ser necessário tão somente que você faça um recolhimento de uma taxa cartorária, de uma taxa aqui do Poder Judiciário, e aí passa um valor para ele, R$1.000, R$800, R$2.000, valores aleatórios. A pessoa, um termo que eu gosto de falar, quando fala em dinheiro, ganho de causa de 80 mil, de 100 mil, de 30 mil, as vistas do cidadão escurece. Né? O dinheiro é sempre bem-vindo. Dinheiro lícito é sempre lícito do Poder Judiciário, a ação ganha. É sempre bem-vindo. Às vistas do cidadão escurece, ele para de raciocinar como deveria, vai lá e faz o depósito, caiu no golpe. Então realmente tem que ficar muito atento ao ser procurado, assediado, seja por suposto Poder Judiciário ou suposto advogado, agradeça gentilmente, educadamente, e desliga o telefone. Não, perfeitamente, eu vou desligar e vou entrar em contato com o meu advogado. Não somos nós, tudo bem, são vocês, eu vou pegar aqui o telefone que eu tenho na minha agenda de telefone e vou ligar, tá, para a gente conversar com mais tranquilidade.
muitas das vezes ele vai, nesse ato de pegar o telefone e ligar, na hora que ele ligar para o escritório vai falar, não, nós não fizemos contato com você, não. Era um golpe. E aí ele deixa de cair no golpe. E é bom lembrar que quando você acontecer essa falsa audiência, sempre desconfie e pedir, você só precisa depositar uma taxa relacionada a tal coisa, porque isso não existe. Isso não existe. Via de regra, até tem, em alguns casos, pagamento de pequenas taxas, tá? De pequenos valores. Mas, via de regra, os processos, eu costumo dizer para os nossos clientes lá no escritório, processo, via de regra, é para a gente ganhar uma ação para aquele cliente, é para a gente recuperar um direito, muitas das vezes, que vai ser um direito pecuniário, vai trazer valores para ele. Nunca, quase nunca, o advogado liga para pedir dinheiro. Então, recebendo esse tipo de ligação, desconfie sempre, desliga aquele contato, seja por WhatsApp, seja por ligação, vai na sua agenda de telefone, pega o telefone que ele tem registrado lá, que ele sabe que é o telefone oficial do advogado, e liga para confirmar aquela informação. Ótimo. Temos perguntas, continue participando com a gente, 99412-2179. A Soninha Soares de Jesus, ela tá dando bom dia pra gente e tá falando assim, meu marido sacou do cheque especial. Quando viu, estava devendo uma dívida enorme. Porém, agora o salário dele cai na agência e, exemplo, já é descontado, né? Aí dá até um exemplo aqui, o valor de 3 mil, desconto são 2 mil reais do empréstimo. Ela gostaria de saber se isso é certo e se ele pode negociar um valor que não compromete tanto as finanças dele. Cheque especial é dinheiro do banco, não é dinheiro da pessoa, né, doutor? Exatamente. O cidadão tem que tomar muito cuidado, né? Um termo que eu costumo usar, medir ali a água com fubá, usar realmente se for em caso de extrema necessidade. Primeiro que não é um dinheiro nosso, conforme você muito bem disse, é um dinheiro do banco, e com juros altíssimos. Pois é. Né? Então, somente em caso de extrema necessidade. Vamos mais uma pergunta aqui? Agora tem como negociar com o banco? Pois vamos lá. Se estivermos falando no caso dela, porque o valor do meu marido cai na conta, o banco vai lá e debita. Se estivermos falando de um empréstimo consignado, ele tem regras. Tá? Não pode, tá errado, não pode debitar esse valor todo, tem limites, hoje está no limite máximo de 40%, então se eventualmente o banco, a instituição financeira estiver lançando mão, apropriando-se, recebendo valor superior ao teto de 40%, que esse cidadão, esse consumidor, entre em contato, tente negociar, na maioria das vezes não vai conseguir de forma na esfera administrativa, ou seja, junto ao banco, mas aí ele tem a possibilidade de poder procurar os órgãos de defesa do consumidor. Então ele pode procurar o PROCON, se informar no PROCON, se informar através do advogado da sua confiança e, se for o caso, promover uma ação judicial. E através dessa ação judicial, inclusive com a lei agora de 2021, que institui a lei do superendividamento, que limita esses valores e prevê. Nós temos, Adriana e Léo, situações que o cidadão ele pega empréstimos em várias instituições. Então ele pega no outro. Quando ele vai ver, ele comprometeu toda a renda dele. Está errado. Então ele vai procurar o Poder Judiciário, ali o Poder Judiciário vai montar uma estrutura para tentar uma conciliação, chamando todos os credores, para tentar negociar aqueles valores, limitando o pagamento, limitando o débito da conta dele nesse limite que nós conversamos. E aí, limita-se a 40%, e esse valor tem que ser dividido para todos os credores. Se não houver conciliação, aí o juiz vai intimar novamente todos os réus e vai estipular, vai decidir de forma que esses descontos não ultrapassem esse valor, que é um valor necessário à manutenção
da dignidade da pessoa humana, ou seja, ela tem que garantir o gás, a alimentação, a moradia, a saúde. Antes da gente ir para o intervalo, rapidinho, só fazer um alerta em relação a essa questão de empréstimo, porque às vezes a pessoa faz um empréstimo e fala assim, com esse dinheiro eu vou respirar, eu vou conseguir regularizar as minhas dívidas, vou conseguir fazer um controle financeiro, eu vou conseguir pagar o empréstimo. Só que aí vira uma bola de neve, porque a pessoa não consegue fazer nada disso, né? Ainda tem aquilo para pagar, aí você pega outro empréstimo, pensa que vai dar conta e aí se enrola tudo. Então, empréstimo, gente, tem que ser muito bem pensado e mesmo assim, se você puder evitar, melhor, né, Léo? Exatamente, principalmente cartão de crédito também, viu? Nós vamos para um rápido intervalo e você continua participando com a gente. 99412-2179, Tribuna Livre, volta já. De volta com Tribuna Livre. Hoje a gente aqui do estúdio da Rádio América, mas você acompanhando também a transmissão simultânea, né, da rádio e da TV Horizonte. Está vendo como a gente é chique, doutor Romulo? Sim. Agora bom. É convergência de mídia, é tudo junto. E além disso tem YouTube também, tem rede social, né, Léo? YouTube, rede social, TV Horizonte Oficial, viu, gente? Procura lá. É isso. Você participando conosco, hoje a gente está falando sobre direito do consumidor. Doutor Rômulo Brasil, ele que é advogado especialista em direito do consumidor, está aqui conosco. E você pode participar pelo 99412-2179, é o telefone para você enviar a sua participação. A gente está com muitas aqui, a gente vai tentar dar um andamento, assim, dar um fluxo, né? Exatamente. Tentar responder o máximo que a gente conseguir aqui, tá bom? Vamos lá, Léo? Vamos lá? O Rubens, de Ribeirão das Neves, ele pergunta assim, ó, eu fiz uma compra em uma loja de eletrodomésticos e eles emitiram um cartão de crédito. Aí, segundo ele, aqui é uma venda casada. O que fazer? Eu não aceitei o cartão de crédito, mas eles me deram um documento. Eles não me deram um documento provando que eu recusei. Aí como é que é, doutor? É só ele cancelar, não usar? Ou tem um outro procedimento? Que é uma loja de eletrodomésticos, sabe? Tá. Nesse caso, realmente se trata de uma venda casada. Basta ele não desbloquear o cartão e não usar. Muito embora essa prática seja proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Ah, mas aí o moço lá da loja vai falar assim, você tem desconto de 10%. A compra de 100 vai sair por 85. E tem o famoso cashback. Cashback, sempre seduzindo pela questão financeira. Ou no desconto, ou um benefício, né? Sempre a isca é essa aí. Mas no caso desse ouvinte, basta ele não desbloquear e não utilizar o cartão de crédito. Agora, se ele quiser, cabe ainda ele entrar com uma ação, não precisa, nesses casos, nem do acompanhamento do advogado, ele pode ir ao juizado especial e entrar, lá eles vão ouvir a história dele e entrar com uma ação pedindo aquele cancelamento e dependendo do tamanho do assédio, até um eventual dano moral, dependendo do caso. Doutor Romulo, o senhor falou agora que tocou num assunto importante, entrar com uma ação. Muitas pessoas desistem de entrar com uma ação porque falam, eu tenho que procurar um advogado, dá muito trabalho. Hoje, se as pessoas quiserem entrar com coisas simples, ela precisa de procurar um advogado, ela vai a algum lugar, no PROCON, uma defensoria, como que funciona? Léo, muito bem lembrado, tá? Hoje nós temos, já há bastante tempo, nós temos os juizados especiais. Então, nas causas de até 20 salários mínimos, que não demandem perícia técnica, para ver, por exemplo, a razão por que aquilo ali estragou, ou não demandem perícia contábil, nesses casos, até 20 salários mínimos, o cidadão pode ir sem o advogado. Tá? Então, os juizados eles têm a competência de processar e julgar causas até 20 salários mínimos sem a presença do advogado e até 40 salários mínimos com a necessidade do acompanhamento do advogado. Então, essas causas pequenas, respondendo pontualmente, o cidadão pode ir no juizado, lá vai ser bem recebido, vão orientá-lo, vão pedir a documentação comprobatória do seu direito e vão dar entrada ao processo judicial. Ótimo. Vamos às perguntas. Vamos às perguntas. A Helena pergunta assim, ó, eu pago o cartão pago o cartão todo mês e está em dia,
mas estão me cobrando direto. Já mandei o comprovante de pagamento do banco, mas eles não param de cobrar. Inclusive me pediu o número do cartão que eu faço o pagamento. Claro que não dei. Uma dica importante, né? Isso aí tá cheirando a golpe, né? Eles não precisam pedir a quem recebe, o credor, o lojista, a instituição bancária, não precisa pedir dados de qual cartão usou para efetuar o pagamento. Existem casos, às vezes, por descontrole administrativo, que nós pagamos, nós consumidores pagamos, e que realmente eles não dão baixa lá no sistema. Pode ter sido que às vezes aconteceu com ela, se não foi golpe. Então, primeiro, pode ser golpe, então não passa informação nenhuma. E se não foi golpe, basta ela enviar o comprovante do pagamento e ficar tranquila. Se esse assédio inoportuno continuar, mais uma vez a gente orienta, procura o Poder Judiciário, vai diretamente ao juizado, relata lá o ocorrido e entra com uma ação, até porque a partir dessa ação, aí ela vai ter certeza se era golpe, se não era, porque se tratar de golpe, na hora de intimar o réu, né, na hora da citação, o endereço não vai localizá-lo, e enfim, ela vai ter certeza de que se tratava de golpe. Tem uma outra pergunta aqui da Margarete. Ela cita uma operadora de telefonia que mudou o vencimento da conta dela. O vencimento era dia 25, né? Que é débito automático. Então enviou mensagem que o vencimento agora é dia 1º. Ela tentou mudar o vencimento da conta, né? Não conseguiu. Ela pergunta assim, como é que é isso? Deixa eu tentar entender aqui. Encerra o contrato, é outro valor. A atendente me falou que é só guardar o dinheiro para poder pagar atrasado. Então, assim, a conta de telefone mudou o vencimento. Parece que tem ainda, né, alguma coisa para pagar. Aí eu acho que eles estão falando aqui que se ela encerrar o contrato, ela vai pagar um outro valor superior. Exato, é isso aí. Aí, ou seja, não encerra, porque senão você vai pagar um outro valor e continua com esse contrato. Ficou presa no contrato? O que não pode, né? Eu não sei se eu compreendi muito bem, mas ela pode procurar o PROCON, procurar a Defensoria Pública, procurar os juizados para tentar apurar pontualmente ali o que está acontecendo, mas até ela mesma, cidadã, imagino eu, não advogada, ela já sabe, ela já percebe que isso não pode. Né? Agora, esse argumento aí da instituição de falar, guarda o dinheiro, paga com atraso, que absurdo. Paga com atraso e com juros, né? Então tem alguma coisa errada aí, pode procurar informação e esclarecer melhor. E, Adriana, Léo, caso o ouvinte tenha alguma dúvida e queira algum esclarecimento jurídico, eu me coloco também à disposição, tá? Através do Instagram, @advogado Rômulo Brasil. Advogado escrito advogado mesmo? Advogado mesmo. @advogado Rômulo Brasil, tudo junto. Caso persista aí alguma dúvida, porque através do Instagram, aí eu vou solicitar que ela me envie as conversas, os e-mails, os documentos, para que possamos dar uma resposta mais pontual. E aí nós estaremos lá à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas. Agora, trocar a data de vencimento sem a pessoa pedir, não, né? Não pode. Também não, isso é um contrato, né? Não tem como. Para se firmar um contrato, para se abrir uma conta num banco, contratar uma linha de telefone, precisa das duas vontades. Precisa da vontade do consumidor em contratar e da operadora ou do banco em contratar também. Para rescindir, basta uma das partes. E nesse caso aí, eles estão unilateralmente, precisaria da vontade dos dois. Eles poderiam até propor, mediante alguma vantagem, eu já vi isso, troca para o dia tal, vamos te oferecer esse benefício, mas trocar compulsoriamente de forma alguma. Doutor, agora tem umas pegadinhas, né? As pessoas não têm o costume de ler o contrato quando vão assinar. Então tem contrato, por 3 meses é isso, mas depois de 3 meses vai mudar. E geralmente as pessoas não veem, né? Tem que ler o contrato, com atenção. E, Léo, alguma dúvida, algum ponto ali que não tiver muito claro,
que já está errado. Os contratos têm que vir de forma clara, de forma que o consumidor, que o cidadão comum compreenda aquilo ali, que o idoso compreenda, entenda aquilo ali. Então, a princípio, os contratos têm que vir de forma clara, transparente. Mas se eventualmente não tiver, não assinem sem antes consultar o advogado com sua confiança, porque assinou, aí o prejuízo, o transtorno pode ser maior depois. Olha a pergunta da Tânia, que interessante. É o caso de muita gente. Copasa está me cobrando um valor a mais na conta de água. Ela falou que 3 meses foi feita a leitura pela média, mas a média foi maior do que o consumo. Aí ela pergunta, ela diz que entrou em contato, né, contestando, mas não obteve sucesso. Eles pediram para comprovar como que gastou. Então, ela pediu para provarem, né, como que ela gastou isso tudo, mas não deram explicação. Fora que quando a gente vai, muitas vezes, a Copasa reclamar, praticamente a gente não consegue falar no telefone, isso eu falo por experiência própria, tá? Porque eu já tive casos na família nesse sentido. Não consegue falar no telefone de jeito nenhum. Quando vai pessoalmente, já é um sacrifício para te atenderem. Então, assim, o que puder dificultar, dificulta. Sim, sem dúvida alguma. Nesse caso, ela já tentou resolver administrativamente. A nossa orientação é procurar o PROCON ou o advogado da sua confiança e promover uma ação junto ao juizado especial para que o Poder Judiciário dê solução a essa questão aí. E aí, gente, você pode participar conosco, tá? Ainda dá tempo. O doutor Rômulo vai ficar um pouquinho com a gente no quarto bloco. Claro. E ele vai responder algumas perguntas que chegarem. 99412-2179. Quero falar também, sabe o quê? Já que a nossa ouvinte falou sobre a companhia de telefonia, né, de celular, hoje a gente tem aqueles combos, né, de internet, mais TV, mais tanto. Às vezes você paga por um pacote, recebe outro. E aí, quando você vai ver, você está pagando uma coisa que você não está recebendo. A gente vai falar sobre isso, pode ser? Pode, depois, claro. No próximo bloco. Então, fique com a gente, né? O nosso Tribuna. Volta já. De volta aqui com o nosso Tribuna Livre, hoje recebendo o advogado Rômulo Brasil, especialista em direito do consumidor. Vamos falar sobre um golpe. A gente falou sobre a falsa audiência. Sim. Agora tem o outro, né, Léo? O golpe do falso advogado. Como que é isso, doutor? Pois é, Léo. É muito importante que o ouvinte tenha noção e conhecimento desse golpe, que é um golpe que está expandindo muito, ele está lastrando muito. Esse golpe vem acontecendo desde o ano passado, mas é um golpe que muito nos preocupa e a OAB, o Ministério Público, tem tentado mobilizar para coibir esse golpe. Entretanto, não tivemos ainda um acerto pontual de forma a evitar. Como é que o golpe funciona? O golpista, ele vai na rede social e pega lá, printa a foto do advogado dele. Vai na banca de revista e compra um chip. Coloca um chip no aparelho celular com a foto do advogado dele. Vai nas plataformas do Poder Judiciário e pega lá, fulano de tal, joga lá o número aleatório de uma OAB. Joga o número da minha OAB, por exemplo, o número X. Vai aparecer lá todos os processos que eu tenho naquela plataforma do Poder Judiciário. O golpista entra no processo, vê lá o nome do autor, do réu, vê lá os dados do autor, vê lá quais são os pedidos. Tem caso, Adriana, que os golpistas mandam pelo WhatsApp, porque aí consegue o telefone com CPF, consegue o telefone em outras plataformas, o golpista liga ou faz um contato de WhatsApp através daquele WhatsApp fraudulento, falando que é do escritório de advocacia, manda, escritório de advocacia que ele contratou, manda pro cliente, pro cidadão, todas as informações. Gente, nós cairíamos desse golpe. Se não ficarmos atentos, qualquer um cai nesse golpe. Aí mandam para o cliente até cópia do processo, cópia de uma falsa sentença, dando ganho de causa. Porque você ganhou aqui 70 mil, você ganhou aqui 200 mil, mas precisamos fazer o recolhimento de uma taxa de R$ 1.800 e muitas das vezes eles apelam ainda da seguinte forma:
Senhor fulano de tal, você ganhou ação, estamos ligando aqui do escritório do seu advogado, doutor fulano de tal, e você tem direito a recebimento de X mil reais, e o nosso advogado está lá no fórum agora. Se você conseguir recolher esse valor, nós vamos entrar em conta e me enviar por WhatsApp, eu vou encaminhar essa taxa paga e esse dinheiro você recebe de hoje para amanhã. O cidadão pega e paga aquela taxa. Semana passada nós tivemos um caso no escritório de um cliente que pagou 7 mil reais. Gente, é muito dinheiro. Detalhe, importante que o ouvinte fique atento, porque era um processo que nós entramos para ele. Olha o grau de profissionalismo dos golpistas. Nós entramos com esse processo para ele, ganhamos a ação há 2 anos, já acertamos com ele esse processo. O processo acabou, o processo não existe mais. E os golpistas ligam e com um profissionalismo que eu não entendo o grau de profissionalismo, convencem a pessoa, porque saiu mais um dinheiro aqui, faz um depósito. Então é muito importante, ao receber qualquer contato por WhatsApp ou por ligação do suposto advogado, vai estar lá a fotinha dele. Desconfiem, agradeçam o contato, desliguem aquela ligação e a partir do seu telefone, do telefone oficial que você tem na sua agenda de telefone, você origina uma ligação de você para o escritório e confirma aquela informação. Recebi aqui a ligação de vocês pedindo para fazer o recolhimento de uma taxa. Muitas das vezes o escritório fala, não, nós não ligamos não. Rapidamente a gente vai responder aqui a Helena, doutor Rômulo, dúvida da operadora Oi. Diz que foi vendida, né, para outra operadora. Ela diz que continua pagando o mesmo pacote da antiga operadora, né, Léo? Isso. Só que o telefone fixo deu problema já há mais de 1 ano. Ela foi na agência dessa nova operadora e eles disseram que só assumiram o celular e internet. Aí ela diz assim, me passaram um contato que não atende, não tem nenhuma agência em endereço algum da antiga operadora. O que fazer? Justamente aquele que não tem culpa nenhuma, que é o cidadão, que é o consumidor, que está arcando com as consequências. A nossa orientação é reclamar. Hoje nós temos páginas como, por exemplo, o consumidor.gov, o Reclame Aqui, funciona de uma forma assim, impressionante. Então, nossa orientação formalize uma reclamação junto a essas plataformas e em sendo o caso da operadora não resolver o problema, aí ela vai procurar o advogado da sua confiança e procurar os juizados especiais, muitas das vezes, infelizmente, somente através do Poder Judiciário que ainda se resolve as coisas. Doutor Rômulo Brasil, agradecendo demais a participação do senhor aqui. Qualquer dúvida, então, é só você acionar pelo Instagram, @advogado Rômulo Brasil. O doutor Rômulo se colocou à disposição para você enviar a sua mensagem. Ele vai te ajudar, né, te encaminhar a melhor forma de solucionar o seu problema. E a gente tem mais perguntas, doutor Rômulo, mas aí eu vou deixar até de propósito para o senhor voltar outras vezes, tá bom? Que coisa boa, né, Adriana? Que coisa boa. Aí o senhor volta, né? Voltarei sim, vai ser um prazer estar novamente com vocês, esclarecer as dúvidas dos ouvintes. Obrigada, viu, pela participação. Eu que agradeço sempre, muito obrigado. Nós agradecemos, gente. Como nós dissemos no início do programa, hoje começa o inverno e um gesto de solidariedade e generosidade é doar agasalhos e cobertores para quem precisa. É muito importante, viu? A acolhida solidária da Arquidiocese de Belo Horizonte pede doações de agasalhos para atender pessoas em vulnerabilidade social. Quem chega agora com as informações, essa boa informação, é a repórter Letícia Bessa. A acolhida solidária Dom Luciano Mendes de Almeida, da Arquidiocese de Belo Horizonte, reforça o pedido de doações para ajudar pessoas que precisam de ajuda para enfrentar o frio. A campanha solidária busca reunir agasalhos, cobertores e toucas e deve amparar quem vive nas ruas ou não tem condições de se proteger das baixas temperaturas. Em média, cerca de 120 pessoas recorrem semanalmente à acolhida solidária da Arquidiocese de BH com pedidos de doação. Essas doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, na rua Além Paraíba,
número 208, no bairro Lagoinha. Você também pode fazer doação via Pix. A chave é o número de telefone DDD 31 97104 7831. DDD 31 97104 7831. Repórter Letícia Bessa. Muito obrigado, Letícia. Então, gente, vamos ajudar as pessoas que precisam, as pessoas que estão na rua passando por esse momento que agora promete ser intenso, que é esse momento do inverno, do frio que está fazendo aqui em Belo Horizonte. Agora, Adriana, eu gostaria de falar com você. Já tem programação para o fim de semana, dona Adriana Ferreira? Eu vou tentar descansar um pouquinho, mas se for uma programação bacana, que não demande tanta energia, né, que dê para a gente acompanhar de uma forma mais tranquila, acho que eu vou topar. Eu também sou desses, viu? Eu quero uma programação tranquila, de preferência sentado. Pois é, tem momentos que a gente prefere assim, né, gente? Não é? Mas vamos saber então o que tem de novidade, o que tem de legal, né, para fazer no fim de semana. Quem está chegando é a Letícia Bessa com mais informações. É a Letícia aí de novo. Ei, Letícia. O grupo Aruanda celebra o folclore brasileiro no Teatro Raul Belém Machado, no bairro Alípio de Melo, em BH, nesta sexta-feira. A partir das 8 da noite, o espetáculo Grupo Aruanda Dança o Brasil faz uma viagem pelas danças tradicionais de todas as regiões brasileiras. Ingressos são de graça e podem ser retirados pelo simpla.com.br ou na bilheteria do teatro 2 horas antes da apresentação. Outra vez no ar, deixa eu ver que contigo. E que tal um samba na praça? Neste domingo, a Praça da Independência, no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua da Bahia, traz o Festival Samba na Praça, a partir das 11 da manhã. Entre os destaques estão Manu Dias cantando com Raquel Cenéias e Mariana Martins se apresenta ao lado de Cris Cordeiro, além do DJ Capone. A entrada é de graça. O nosso cantar e a gente vai ser feliz. Olha nós outra vez no ar, o show tem que continuar. Também tem Orquestra Filarmônica de Minas Gerais neste domingo com mais uma edição da série Concertos para a Juventude. Inspirada pela atmosfera romântica do mês dos namorados, a Filarmônica apresenta Contos de Amor, um programa de histórias de paixão e tragédia contadas por meio da música. É neste domingo, às 11 da manhã, na Rua Tenente Brito Melo, número 1090, no Barro Preto, em BH. Ingressos gratuitos pelo site filarmonica.arte.br ou na bilheteria a partir das 9 da manhã. Repórter Letícia Bessa. Coisa boa! Tribuna Livre vai chegando ao fim. Apresentação e produção, Adriana Ferreira. E Leonardo Apolinário. Estagiária, Rafaela Bernardi. Trabalhos técnicos de Haroldo Ferreira, Wellington Barbosa, o Pete, Alan Júnior lá no VMix. Tem também o Guilherme Lohan. A coordenação é do Jefferson Sanches. No camarim, a querida Ana Flávia Rodrigues. Reinaldo Santos lá no controle mestre da TV Horizonte. A coordenação de jornalismo de Rafael Campos. Direção da TV Horizonte da Rádio América, Ana Paula Damasceno. Direção-geral da Rede Catedral de Comunicação Católica, Padre Samuel Fidelis. Sextou, minha gente. Tribuna Livre volta segunda-feira. Nós te esperamos, 11 horas da manhã. Vem aí, Rede Notícia com André Santos e Raul Mariano. Bom fim de semana, pessoal.